Muito boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês. Um prazer mesmo poder falar e pregar sobre um tema que é tão precioso, exatamente nessa semana que é tão preciosa para nós também, quando nós celebramos mais um ano da Reforma Protestante. Muito bem, então é um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês e podermos juntos falar sobre esse tema nesse momento que é muito significativo para aqueles que se entendem como reformados, que são herdeiros da Reforma Protestante, que é sobre um dos grandes pilares da Reforma Protestante. Eu tenho certeza que os irmãos aí que me antecederam devem ter pelo menos mencionado os 5 grandes temas que dirigiram, todo o conceito, toda a ideia da Reforma Protestante. E entre os 5 conceitos encontra-se o conceito de sola scriptura, a Escritura como sendo a única regra de fé e prática para a vida pessoal do crente, para a vida da igreja como um todo, para a nossa atuação, para a nossa vida no meio da nossa comunidade, no mundo, para dirigir os nossos relacionamentos familiares, para coordenar o uso dos dons que nós recebemos para o serviço dentro da igreja. Ou seja, a Escritura, ela é a nossa orientadora, uma vez iluminada pelo Espírito Santo, para que nós possamos e saibamos aqui nesse mundo entender e cumprir a vontade do Senhor. Entre outros muitos frutos que nós vemos a partir da Escritura, um deles é exatamente a vida e o crescimento da igreja. Eu, como mencionou o pastor Paulo, estou plantando uma igreja lá em São Paulo, uma congregação no bairro que eu moro, e é muito bonito ver a igreja crescer a partir da palavra. Às vezes nós imaginamos que a igreja ela pode crescer por causa dos nossos métodos, das nossas ideias, da nossa criatividade, da nossa capacidade de retórica. Mas o que faz a igreja viver e o que faz a igreja crescer é o alimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para fazer a igreja viver debaixo do Espírito Santo. Então isso é importantíssimo. Quando eu prego a Escritura, eu sei que o ministério da palavra, que a pregação, ela não termina quando eu termino a exposição da Bíblia. Ela precisa ficar no ar, ecoando na mente, no coração dos crentes, e eles vão e devem levar essa Escritura para casa, e ela deve reverberar na vida do corpo, ela deve reverberar na sua vida, ela deve continuar fazendo seu eco na sua mente, ouvir a palavra, absorver a palavra, alimentar-se dessa palavra, deve fazer com que você, no seu dia a dia, você desenvolva as coisas da palavra nos seus relacionamentos, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos, no seu trabalho, e obviamente isso deve dirigir tudo aquilo que nós fazemos aqui como corpo e como igreja. É a palavra que ecoa, por exemplo, num projeto missionário. Ela é que faz com que as missões continuem. É a palavra que ecoa nas relações com uma lágrima derramada de arrependimento, de chorar com os que choram, num sorriso, de se alegrar com os que se alegram, na intercessão, quando nós oramos por alguém
movidos pela palavra de Deus. E assim por diante, queridos. Quando nós aprendemos que a igreja vive da palavra, que ela começa com a palavra, nós temos o verbo de Deus diante de nós. E sem a palavra é impossível construir verdadeiras comunidades cristãs. É possível construir algum tipo de comunidade sem palavra, mas a verdadeira comunidade cristã, ela não cresce sem a palavra. E eu quero então desenvolver esse tema da palavra e da escritura com vocês a partir de uma carta que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde a gente vê mais um desses exemplos da igreja que é centrada na palavra de Deus. Eu não vou, obviamente, expor toda a carta, são 4 capítulos, daria aí vários e vários sermões e exposições, mas eu quero pegar os principais pontos de cada um dos capítulos, dos 4 capítulos de 2 Timóteo, e desenvolver esse conceito da vida cristã e da igreja que é centrada na palavra de Deus. Então vamos começar lendo os 2 primeiros versos, e aí vamos desenvolver os conceitos em cada um dos capítulos. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai bendito, abençoa agora a exposição da Tua palavra. Guarda-nos, guarda nosso coração, guarda nossa mente em integridade na presença do Senhor. Dá-nos do Teu Espírito para que nós tenhamos essa luz que vem do alto para entender essa palavra, para guardá-la no nosso coração e para aplicá-la na nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muito bem, Deus nos fala nas Escrituras por meio de diversos gêneros literários. Na Escritura você encontra abundante poesia, você encontra abundante narrativa e várias histórias, e a gente encontra um estilo literário que Deus usa para trazer a sua palavra eterna até nós, que são as chamadas epístolas ou cartas. E o que nós temos diante de nós é uma carta de um pastor mais velho, um apóstolo, que está agora próximo da morte. Ele entende que preso ali em Roma, provavelmente não terá a oportunidade de sair, e ele diz que ele é esse enviado de Deus, pela vontade de Deus, alguém que foi inspirado nessas palavras por Deus para trazer a sua palavra à igreja. De maneira específica, ele traz essa palavra aqui a um discípulo, a quem ele chama de filho amado, que era pastor numa igreja difícil de pastorear, que ficava na cidade de Éfeso. E esse pastor mais jovem, orientado por esse pastor mais velho, ele estava precisando, a gente observa isso na própria carta, ele estava precisando de estímulo, ele estava precisando de alento, ele estava precisando de ouvir a verdade do Evangelho, para que ele pudesse ter de novo o seu coração acendido
para pregar e para continuar naquela luta de ensinar naquela igreja. A gente sabe que a igreja de Éfeso, ao longo dos anos, passou por vários problemas. Nós temos narrativas do apóstolo Paulo constituindo essa igreja no livro de Atos. Nós temos uma carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Éfeso. Nós temos 2 cartas que são dirigidas ao pastor da igreja de Éfeso. E lá no fim, nós temos uma carta de Jesus, no livro de Apocalipse, à igreja de Éfeso. Quem lembra qual era o problema principal da igreja de Éfeso, narrado no livro de Apocalipse? Eles tinham boa doutrina, mas tinham o quê? O que tinha acontecido? Eles haviam abandonado o primeiro amor. Deixa eu contar, eu vou falar uma coisa aqui, para alguns vai parecer heresia. Paulo, você me perdoa, depois você corrige, tá? Cuidado, você pode ter boa doutrina sem amor. Você pode construir castelos doutrinários. Você pode saber muita teologia. Você pode ter conhecimento profundo de coisas que são da palavra de Deus. E pode estar longe do Senhor. Muito cuidado. E esse primeiro aviso fica principalmente aos mais jovens. E talvez aqueles que são os novos conhecedores da doutrina reformada. Eu vejo muito isso. Encantam-se com a doutrina reformada. A doutrina reformada, ela tem uma beleza estrutural, lógica, ela tem uma história bonita, ela tem um legado que vem da reforma, que é tremendo e fantástico. Se encantam com tudo isso, mas não se encantam com o Senhor. Então, diante desse contexto todo, da relação de Paulo com a igreja de Éfeso, com o pastor da igreja de Éfeso e com o final da igreja de Éfeso, fica uma primeira advertência para nós todos. Nós precisamos amar ao Senhor. E sabe o que faz a gente amar o Senhor? O que faz a gente amar, o que Deus usa para cativar o nosso coração diante do Senhor, é essa Escritura. É impressionante como Deus faz isso. Eu sou particularmente um amante da exposição bíblica. Eu amo expor as Escrituras. Lá na congregação que estamos trabalhando, eu já tive oportunidade, junto com o pastor, meu colega, que pastoreia junto comigo, de expor livros inteiros da Bíblia. E a gente fica olhando domingo após domingo como o povo de Deus, como a igreja de Deus passa a amar essa Escritura que vem do Senhor. Assim como o Senhor Jesus amava a palavra do Pai dele de maneira tremenda. Ele sabia essa palavra, ele aplicava essa palavra, ele usava essa palavra de maneira sábia. E o apóstolo Paulo sabia que Timóteo precisava disso. Então, nessa carta, ele traz, nessa divisão de capítulos que nós temos, 4 grandes mensagens ao pastor Timóteo. Primeiro, guarda a palavra. Segundo, sofre pela palavra. Terceiro, persevera na palavra. E, em quarto lugar, prega a palavra. E nós vamos passar por esses capítulos, vendo cada uma dessas 4 grandes mensagens do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. A primeira delas, guarda a palavra, guarda o Evangelho. Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo e em todas as suas epístolas ele mostra o seu grande amor para com a palavra de Deus. Uma das cartas que nós expusemos lá na nossa igreja um tempo atrás foi a carta aos Romanos. E é impressionante ler a carta aos Romanos de maneira detalhada e minuciosa e perceber que o que o apóstolo Paulo faz ali na carta aos Romanos é desenvolver a doutrina sobre o Filho de Deus que vem desde o Antigo Testamento.
Quando nós começamos a congregação, 8 anos atrás, eu me perguntei assim, o que você prega para uma igreja que está nascendo? E a igreja nasceu com 11 pessoas, 4 da minha família, outras 4 pessoas, pais e 2 filhos adolescentes, um casal e um jovem. Éramos 11 pessoas para começar uma igreja. E eu me perguntei assim, o que eu prego para essas pessoas? Que eram a minha esposa, meus 2 filhos e pessoas muito próximas de mim. E eu cheguei à conclusão que era importante pregar cristianismo básico. Onde é que você encontra cristianismo básico? Você encontra cristianismo básico, por exemplo, no Sermão do Monte. Sermão do Monte é a lição mais básica a respeito do que é ser cristão, do que é viver como cristão, de como um cristão ora, de como um cristão age com relação à lei, de como um cristão age com relação às outras pessoas e de como ele age com relação a si mesmo diante de Deus, não vivendo em ansiedade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e assim por diante. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante, lendo e expondo o Sermão do Monte. Não tem absolutamente nada no Sermão do Monte que já não esteja dito no Antigo Testamento. Nada. O que Jesus faz quando ele faz um sermão? Ele prega a palavra do Pai dele, ele prega esse evangelho, e é isso que Paulo vai estimular para que Timóteo faça. Olha só como ele constrói o pensamento nesses versos do capítulo 1, ele diz assim no verso 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, você me ouviu pregar o evangelho para você. Mas ele continua, ele diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo, Hermógenes, concedo o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca me envergonhou nas minhas algemas, antes tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso, que era exatamente a igreja onde Timóteo pastoreava. Mas duas são os 2 pontos principais que Paulo passa para esse que ele chama de amado filho na fé, alguém que ele diz que crê como ele creu, alguém que tem uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma consciência pura, uma fé sem fingimento, uma fé que tem raízes, né? O apóstolo cita a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, todas as coisas são importantes. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí no verso 6, ele diz assim para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom que existe em ti, porque Timóteo estava apagando. Reaviva esse dom, mas para fazer isso ele diz, Timóteo, você tem que guardar o bom depósito. E a grande pergunta é, o que é esse bom depósito? Da onde vem o padrão das sãs palavras? Aonde ou de onde nós extraímos essa verdade que deve nos manter na fé em Jesus Cristo? E a resposta, irmãos, é na Escritura, é na Palavra de Deus. São nessas boas coisas que Deus nos entregou e que agora devem ser entesouradas por nós. Na verdade, a ideia de guardar o bom depósito é guardar um tesouro. A Escritura deve ser para nós esse tesouro que alimenta o nosso coração, é aquilo que nos faz voltar os olhos para
Cristo, é aquilo que nos faz voltar os olhos no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de luta, é aquilo que nos faz querer alcançar e viver de maneira plena o grande lema final da Reforma Protestante, que é viver para a glória de Deus. Mas nós não vamos fazer isso, nós não vamos conseguir fazer isso, nós não vamos aprender a fazer isso se não for por meio das Escrituras. E nós precisamos estar cientes, irmãos, na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, no ministério pastoral, pastor, vão existir momentos de desânimo. Era o que estava acontecendo com o pastor Timóteo. E é o que muitas vezes pode acontecer conosco. E às vezes nós precisamos da comunidade da fé para fazer aquilo que Paulo orientou Timóteo a fazer no versículo 6, que eu pedi para vocês lerem, que é reavivar o dom que existe em nós. Esse dom precisa estar vivo. A palavra reavivar, que aparece aí no versículo 6, é assoprar a brasa. Já fez churrasco na vida? Sabe que quando o carvão está apagando, ele vai sumindo. No começo ele estava com chama, ele vai apagando. Depois ele fica vermelho, fica bem com bastante calor para assar aquela boa carne, aquela boa picanha. Mas com o tempo passando ele vai esfriando. Aquela brasa que fica fora do braseiro é a brasa que esfria primeiro. E muitas vezes nós precisamos da comunidade da fé, do povo de Deus, do estímulo do povo de Deus, para ter esses dons reacendidos na nossa vida. Esse padrão das sãs palavras é o que Deus usa para nos manter no trilho, para nos manter acesos, para nos manter no bom caminho. E esse padrão das sãs palavras nós encontramos na Escritura, no meio da comunidade da fé. Não podemos esquecer isso. Isso é fundamental. É por isso que eu acredito que existe gente crente que possa eventualmente ou temporariamente estar fora da igreja. Mas aquele que vive fora e que afasta-se da igreja de Cristo, o verdadeiro corpo do Senhor, esse se apaga. Às vezes a gente ouve, não, mas eu oro sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, eu ouço sermões da internet. Nada disso funciona. Nada substitui a comunidade da fé junto com essa palavra de Deus para fazer com que nós continuemos no bom caminho do Senhor, na palavra, guardando o Evangelho. É possível que uma pessoa dê conselhos a outra pessoa de muitas fontes. Talvez hoje você esteja enfrentando um problema, uma dificuldade, tentando tomar uma decisão na sua vida. E muitas vezes o que a gente faz é ouvir as pessoas, ouvir quem está à nossa volta, e às vezes a gente até misticamente fica lá tentando dizer assim, não, Deus vai me mostrar a sua vontade. Quando na verdade, queridos, a verdade revelada de Deus está na palavra, está na Escritura. O que você precisa fazer como crente? Você precisa pegar essa palavra, ler essa palavra, entender os princípios da palavra, viver no meio da comunidade do povo da palavra de Deus e tomar decisões sábias segundo a palavra de Deus. Mas se nós vivemos no meio de um povo que não conhece a palavra, que não guarda o bom depósito, que não conhece o amor que está em Jesus Cristo e que não é orientado por esse depósito na iluminação do Espírito que habita em nós, nós vamos nos perder. E o apóstolo Paulo cita muita gente que se perdeu.
Ele diz no verso 15, está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. O apóstolo está dando aqui uma notícia ruim, mas um alerta para o jovem pastor, dizendo: Timóteo, isso acontece. Isso não deveria ser uma surpresa, porque nós vivemos num mundo, queridos, que nos enche de pressão e que nos ensina muita heresia, falsidade, coisas que não estão na palavra, mas que as pessoas, ou que os supostos, ou que os crentes ou supostos crentes embarcam como se fosse a palavra de Deus. Nós precisamos ser muito cuidadosos. Irmãos que estão aqui, que são líderes, irmãos que estão aqui, que são pastores, nós precisamos ser muito zelosos da palavra, da verdade da palavra, da aplicação da palavra, da exortação na palavra para os nossos irmãos. Hoje, se alguém me pergunta o que é que a igreja contemporânea precisa, a igreja precisa de pastores centrados na palavra de Deus. E há muitas vezes em que nós precisamos até mesmo tirar os escombros da tradição de cima da palavra. Então, nós devemos amar sim a nossa tradição, nós devemos sim amar a nossa origem, nós devemos amar a reforma protestante, mas nós corremos o risco de amar mais essas coisas do que a Escritura, de amar mais essas coisas do que a própria palavra. E isso torna-se para nós, queridos, um perigo. Então essa é a mensagem do primeiro capítulo, guarda o Evangelho. O segundo capítulo, aqui do texto, o apóstolo Paulo fala de uma coisa que o mundo moderno não gosta, que não está envolvido na teologia do coaching, certo? Que não funciona para o que está acontecendo na maioria das igrejas que estão por aí e se dizem igrejas cristãs e evangélicas. Olha só, vamos ler o verso 1 a 4, 1 a 3 e depois o 10 a 13 do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Por essa razão, verso 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por que eu disse que essa mensagem do capítulo 2 de 2 Timóteo é impopular? Porque ninguém gosta de sofrer. Ponto. Em segundo lugar, a nossa cultura nos ensinou que nós devemos fazer tudo de todas as maneiras e por todos os meios possíveis para evitar qualquer tipo de sofrimento. Então, há determinados tipos de sofrimento que a gente quer evitar mesmo. Quem é que aqui gosta de dor? Eu não gosto de dor. Então, eu quero evitar a dor. Na outra semana, eu vou fazer uma cirurgia. E eu estou lá contando com anestesia geral, porque eu não quero nem ver o fim, nem o começo. E até mesmo que eu não aguentaria passar por ela sem a famosa anestesia. Mas à medida em que o mundo evolui nos nossos confortos, nas coisas que estão à nossa volta, a gente vai fazendo de tudo para evitar qualquer tipo de dor
e sofrimento. Nós buscamos e queremos comprar a paz a qualquer preço. E isso tornou-se algo terrível diante do Evangelho que nós precisamos pregar e a maneira como os homens resolveram pregar esse Evangelho. Então hoje quer-se pregar o Evangelho sem luta e sem sofrimento. Seria muito bom se eu pregasse o Evangelho e não houvesse absolutamente nenhuma oposição. E na verdade, queridos, nós somos muito privilegiados. Estamos aqui numa imensa cidade, todo mundo aqui tem o direito de ir e vir, tem o direito de ouvir um convite, tem o direito de vir aqui e se assentar numa igreja cristã, tem o direito de gastar o tempo que quiser aqui, eu tenho grande liberdade para falar as coisas do Evangelho. Que tempo privilegiado que nós vivemos, não é verdade? Semana passada eu estava numa conferência no Panamá, e um dos irmãos tinha vindo da China e estava dando o seu testemunho a respeito da igreja na China. A igreja que já se oficializou mais um pouco na China, que tem templos, etc., ela está sendo perseguida assim duramente. Os templos estão sendo literalmente destruídos, fisicamente. Então a igreja ela cresce ali na chamada igreja subterrânea, na igreja nas casas. Mas se você já viu aí nas mídias sociais as coisas que eu publico e falo, você sabe que eu sou um amante da educação cristã. E eu estava lá numa conferência sobre educação cristã, e esse irmão estava dando testemunho a respeito das escolas cristãs na China. Como pastor? Escola cristã na China? Sim, são centenas e centenas. Onde elas funcionam? Elas funcionam nas casas. Como elas funcionam? Elas podem ter no máximo 30 alunos. Mais de 30 alunos, elas ficam grandes demais, o governo coloca o olho, vai lá e... Então o que eles fazem? Eles se dividem. As crianças vão crescendo, uma professora ensina várias séries, e eles fazem isso, queridos, com um preço imenso. Sabe por quê? Uma vez que um pai não colocou o filho no sistema da educação na China, essa criança nunca mais vai ter a oportunidade de entrar no sistema. Ela será sempre paralela à cultura e à sociedade e ao sistema, ao emprego, ao melhor ganho. E eles pagam um preço para isso. E eu estou falando isso porque aqui no Brasil a gente fala em escola cristã, os crentes torcem o bico. Não, escola cristã dá trabalho demais. Os pastores falam, não, dá trabalho demais, porque dá trabalho mesmo. Nós somos cheios de confortos e reclamamos dos nossos confortos. Irmãos nossos ao redor do mundo estão sofrendo profundamente por causa desse mesmo Evangelho que nós amamos e pelo qual nós não queremos sofrer. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, você para crescer na pregação e dar continuidade a esse Evangelho, você precisa sofrer pelo Evangelho. E uma das primeiras coisas que ele vai dizer é, fortifica-te na graça. Na verdade, os verbos aí, o verbo aí está no passivo. O texto está dizendo assim, Timóteo, deixa a graça te fortificar. E essa é o primeiro grande segredo, irmãos, de estarmos dispostos a pregar o Evangelho, é crer no Evangelho da graça. Porque se o nosso Evangelho for um Evangelho de obras, ou se o nosso Evangelho for um Evangelho legalista, rapidamente nós vamos nos cansar desse Evangelho.
rapidamente nós vamos nos afastar desse Evangelho. Para que haja continuidade na pregação do Evangelho, aqui na cidade de Niterói, nós precisamos pregar um Evangelho verdadeiro, de gente que deixa que a graça fortifique a sua vida, ao invés de estarem empenhados num tipo de malhação espiritual, na qual eu vou me tornar um super-herói, na qual eu vou me tornar um lutador pelo Evangelho com as características humanas. Nada disso. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, esse Evangelho da graça, ele é suficiente para te deixar forte, para que você transmita a palavra de Deus. Ele diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, lá no capítulo 1. E aqui agora ele diz: então você agora, Timóteo, deixa a graça te fortalecer. Para que isso, queridos? Para que a palavra seja transmitida de geração em geração, que seja transmitida no meio do povo de Deus, no meio dos filhos de Deus, no meio dos convertidos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que essas crianças que estão sentadas aqui no nosso meio, no futuro, sejam fiéis a essa mesma palavra. Pensa um pouquinho, queridos. Se hoje existe uma igreja presbiteriana aqui em Icaraí, pensa o que já aconteceu na história da igreja ao longo dos séculos para que isso acontecesse. Pensa que o Senhor Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou para que homens pudessem ser salvos, para que os eleitos pudessem ser chamados, para que ao longo da história essa palavra passasse de um para o outro. Ela veio de Paulo, ela foi para Timóteo, e ela foi transmitida por Timóteo a outros homens fiéis que se espalharam ao longo da história, ao redor do mundo, cumprindo a grande comissão de ir por todo o mundo e pregar esse Evangelho, e batizar e ensinar. E se você conseguisse traçar todas as pessoas que Deus usou para que se formasse essa comunidade aqui, você encontraria uma outra galeria dos santos, como em Hebreus capítulo 11. Todos aqueles que gastaram as suas vidas, todos aqueles que amaram a palavra, todos aqueles que se debruçaram sobre ela, todos aqueles que se gastaram nela, para que ela pudesse prosperar e chegar até os próximos. Por isso, no verso 1, deixa a graça te fortificar. No verso 2, é um imperativo: prega essa palavra, transmite essa palavra de Deus. Como é que isso deve ser feito? O apóstolo Paulo diz que isso é feito com sofrimentos. Ele diz: sofre maus tratos comigo. Imagina se o pastor Paulo levantasse aqui e falasse assim: irmãos, eu vou ali na esquina sofrer maus tratos, quem vai comigo? Mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sofre maus tratos comigo. É óbvio que a Escritura não nos ensina o masoquismo. Eu quero sofrer porque eu gosto de sofrer. Mas o que a Escritura nos ensina é que pelo corpo, pelo amor à palavra, pelo amor ao Evangelho, pelo amor ao reino, pelo amor aos eleitos, nós precisamos estar dispostos a sofrer maus tratos. Isso exige de nós, sim, disciplina. Se por um lado a graça vem e nos fortifica, por outro lado ela nos fortifica para nos dar exemplo das coisas que devemos fazer. E o apóstolo Paulo dá 3 exemplos aí nesse capítulo. Ele dá o exemplo do soldado, o exemplo do atleta e o exemplo do lavrador. Esses 3 exemplos significam especificamente, cada um deles, o apóstolo mesmo explica. Primeiro, o soldado, ele faz o quê? Ele trata dos interesses de quem? Do seu general. E assim somos nós.
Lembra aquele tempo que a gente cantava o cântico, o nosso general é Cristo? Pois é, não cantamos mais. Não cantamos mais. Cristo passou a ser para nós um provedor. Quando eu tenho necessidade, eu vou lá, falo com Ele, peço uma bênção, peço uma coisa que eu estou precisando, falo das minhas carências, peço que Ele me ajude numa situação, peço que Ele me livre da dor. Senhor, quebra meu galho aí. Mas Cristo é o nosso general. Ele diz, eu tenho uma missão para você. E a missão é a glória do nome de Deus. E para que o nome do meu Pai seja glorificado, você precisa cumprir essa palavra, tratando dos interesses do seu general como um bom soldado. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o do atleta. Ele diz, o atleta precisa fazer o quê? Ele não pode pegar atalho, ele não pode usar os equipamentos inapropriados, ele tem que fazer o quê? Ele precisa correr segundo as regras. O crente não pode queimar largada. O crente não pode cometer faltas. O crente precisa se manter nas regras do jogo. É claro, queridos, é debaixo da graça. Todos nós pecamos, é tão óbvio isso, não é? Mas nós temos um general bondoso, um treinador gracioso que nos coloca de volta na pista, para que a gente não corra pelos atalhos. E para isso a gente precisa treinar. E o terceiro exemplo é o exemplo do lavrador. Ele diz, o lavrador é o primeiro a participar dos frutos. Sabe por que ele é o primeiro a participar dos frutos? Porque ele tem paciência para esperar o fruto. O que não é lavrador, ele olha lá, ele espera, quem sabe um dia, olha para aquela planta e fala assim, não está crescendo nada. A gente gostaria que toda a nossa plantação, né, ela fosse igual aquelas experiências de escola do pé de feijão, não é? Aquela é super legal, né? Você coloca lá o feijãozinho no algodão com um pouquinho de água, 2, 3 dias você tem lá, que legal! Mas se você é plantador de feijão, você sabe que não é assim no solo. É muito diferente. Esperar o fruto demora. O lavrador participa do fruto, sabe por quê? Primeiríssimo, porque ele tem paciência para esperar. Ele tem paciência para cuidar. E o apóstolo Paulo diz no verso 7, pondera essas coisas. Para um pouquinho e pensa comigo. O soldado corre perigo, o atleta se dedica, se emociona, trabalha, se esforça, o lavrador cuida, espera, colhe os frutos. Mas a forma com que o apóstolo Paulo termina o verso é dizendo, o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Nós precisamos aprender, queridos, a esperar nessa palavra. E aí o apóstolo dá o exemplo máximo, ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, olha para o trabalho de Jesus Cristo, olha para o sofrimento de Jesus Cristo, ele colheu o fruto da ressurreição dentre os mortos, mas para isso ele precisou passar pelo quê? Ele precisou passar pelo sofrimento, ele precisou passar pela perseguição, ele precisou passar pelo escárnio, ele precisou passar pela cruz, ele precisou passar pela morte, ele precisou passar pelo túmulo. Existe um caminho, queridos, mas é esse poder da ressurreição que operou em Cristo, o mesmo poder que opera na igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. É por isso que vale a pena sofrer. É por isso que vale a pena plantar sementes. É por isso que vale a pena continuar pregando o Evangelho. Se a igreja não tiver convicção dessas coisas, queridos, quem vai ter? Quem vai fazer?
a quem Deus vai usar. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que Deus precisa só de uma pessoa para fazer a sua obra. Minha vontade foi de levantar e falar para ele assim: não, irmão, Deus não precisa de nenhuma pessoa para fazer a sua obra. Nenhuma. Mas Ele escolheu fazer a sua obra por meio de gente, por meio dos seus eleitos. Então nós precisamos fazer a mesma coisa, e essa é a última razão que o apóstolo dá aí a Timóteo. E por essa razão, Timóteo, eu suporto tudo por causa dos eleitos. Veja bem, os eleitos não são o fim. O fim é sempre a glória do Senhor, que recebe dos eleitos a adoração. Esse é o alvo final. Deus quer que o seu nome seja adorado, e ele será adorado pelos seus eleitos, mas cabe a nós, queridos, passar pelo processo. Não existe maturidade cristã, queridos, sem sofrimento. Aliás, o apóstolo Paulo vai ensinar muito claramente a respeito disso, lá em Romanos, no capítulo 5. É a dor e o sofrimento e a luta cristã que produz em nós o quê? Caráter, perseverança. Nós precisamos estar dispostos a isso. Mas vivemos no meio de um tempo e de uma geração que diz assim: faça de tudo para não sofrer. Fuja do sofrimento. Se necessário, não pregue a palavra. Porém, diz o apóstolo, fiel é essa palavra. Nós precisamos nos apegar e nos voltar à palavra. É interessante a maneira como o apóstolo Paulo constrói o seu argumento aí. Diz, primeiro, mesmo que eu venha morrer, e ele acredita que ele vai morrer na cadeia, ele diz, não é o fim. Mesmo que eu esteja preso, a palavra não está presa. O apóstolo Paulo não parava de pregar o evangelho, ele não parava de articular a verdade. E no final ele diz, quem negar a Cristo vai ser negado. Mas mesmo se nós, na caminhada, tropeçarmos em infidelidade, o nosso Deus é fiel. E as razões são essas: transmitir o evangelho da graça de Cristo e lutar e sofrer pelos eleitos e pela salvação dos eleitos de Deus, para a glória de Deus. Eu acredito que boa parte do nosso público aqui seja presbiteriano. Sei que tem irmãos de outras igrejas, alguns eu conheço, outros não. Mas os presbiterianos, eles sabem, eles têm um catecismo. E a primeira pergunta do catecismo, quem lembra? Qual é o fim principal do homem? E a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O caminho desse gozo eterno passa pelo sofrimento. Isso está claro. Mas esse sofrimento resulta e redunda na glória de Deus. A igreja precisa entender e saber disso. Como é que a gente participa? Povo de Deus, como é que vocês se envolvem nisso? Primeiro, como obreiros fiéis. A gente usa o verso 15 do capítulo 2 para a escola dominical, para professor de escola dominical. Procura apresentar-te a Deus como... mas não é isso não, queridos. É para o povo de Deus. Todos nós precisamos ser encontrados obreiros fiéis, nos apresentar obreiros fiéis, sermos aprovados como obreiros fiéis, e isso significa o quê? Manejar bem a palavra da verdade. Você precisa de apego ao quê? A palavra de Deus e a Escritura. Segundo, lutando pelas sãs palavras. Em tempos de mídia social, isso é tão importante, não é? Ele diz assim, evita os falatórios inúteis, profanos. Ah, meus irmãos, tem hora que dá vontade de sair das mídias sociais. Eu não saio das mídias sociais porque eu sei que tem um papel a ser cumprido ali. Mas eu nunca vi tanta inutilidade, tanta profanidade
da boca de gente que se diz crente. É impressionante. Mas aí a gente fala assim, isso é coisa da época de mídia social. Não, queridos. Infelizmente não é. Isso é coisa de todas as gerações, só que cada uma faz do seu próprio jeito. A gente gosta do Salmo 1, não gosta? O que é o bem-aventurado do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda, não se assenta e não se detém, não é? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu costumo dizer que crente, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele forma a sua própria. Às vezes nós nos envolvemos, queridos, em falatórios inúteis antes de sair dessas portas. Nós não amamos a glória de Deus, nós amamos a nossa glória, nós amamos o nosso argumento, nós amamos os nossos sentimentos. Nós nos envolvemos muito pouco com a glória de Deus. E muitas vezes essas coisas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, se torna uma linguagem cancerígena. Olha aí o verso 17. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, porque aquele que fala vai vai perdendo o padrão da sã palavra, e essa palavra, o contrário de são, é o quê? Doente. As palavras ficam doentes, isso faz com que os homens se desviem da verdade. No caso desses indivíduos aí, era por meio de uma heresia. Cuidado, se você quer sofrer pelo Evangelho, sofra por manter o padrão das palavras. Terceiro, seja utensílio de honra. O apóstolo diz no verso 20, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Deixa eu falar uma coisa, às vezes um utensílio de ouro ou prata pode ser usado para desonra. Alguém pode ter um pinico de prata. A grande pergunta, querida, é como você é usado no meio do corpo de Cristo. Você deixa-se usar para abençoar o outro? Você aprende a palavra para ensinar a palavra para o outro? Você ama a palavra para ensinar o seu próximo a amar a palavra? Assim você será utensílio de honra. E quarto, você participa dos sofrimentos e da luta pelo Evangelho, vivendo como um servo. Verso 23, repele as questões insensatas, absurdas, pois sabe que elas só arrumam contenda, briga. E ele diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e apto para instruir. Instruir o quê? Palavra. A palavra, ensinada com paciência, ensinada com amor, ensinada com carinho, essa palavra que chega no coração. Assim, a mensagem do capítulo 2 se encerra por aí. Precisamos de igrejas dispostas a sofrer pela palavra. É necessário. A palavra é fiel. Muitas vezes a gente olha para outra igreja, para outra comunidade X, Y, Z, B, e fala assim, não, lá eu vejo a presença de Deus, porque está crescendo. Veja bem, eu não sou a favor de igreja pequena, nem de igreja que não cresce, nem de igreja que não se desenvolve. Mas grande parte das igrejas que nós temos aí, elas crescem e se desenvolvem pelas razões e pelos meios errados. Nós precisamos ser fiéis a essa palavra e não sermos seduzidos por um evangelho fácil e que não sofre perseguição. Muitas vezes nós somos seduzidos a manter a paz a qualquer custo. Hoje, eu já mencionei há pouco, está na moda agora a teologia do coaching. Parecem duas coisas incompatíveis, evangelho e coaching.
nós temos que ser extremamente cuidadosos e estarmos dispostos à luta por causa de Cristo e da sua salvação. Terceiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, permanece no Evangelho. Então, no primeiro capítulo eu guardo essa escritura e esse Evangelho. No segundo capítulo eu tenho que entender que não é possível fazer isso sem sofrimento. Qual que é o nosso grande perigo? No caminho e no processo de sofrer, desistir. Por isso a mensagem do terceiro capítulo é: permanece. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, a partir do verso 1 até o verso, pelo menos até o verso 5 aí. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Como deve viver a igreja que quer guardar e permanecer no Evangelho de Cristo e guardar a palavra? Primeira coisa, ela precisa ser uma igreja realista. E quando eu digo realismo ou realista aqui, é exatamente refletindo essas palavras do apóstolo Paulo. Nós vivemos em tempos difíceis. Desde quando, pastor? Desde a época do apóstolo Paulo. Desde os tempos daquilo que nós chamamos de a igreja primitiva. Os tempos, queridos, no mundo depois da queda, sempre foram difíceis. Aliás, eu imagino Adão saindo com a sua esposa do jardim e dizendo assim: querida, tempos difíceis. Os filhos da serpente vêm aí. Eles são nossos inimigos. Sempre houve e sempre continuará a existir oposição ao povo de Deus. Pode ser que mude a forma, pode ser que mude as características, pode ser que mude o jeitão do lado de fora, mas a oposição sempre aconteceu. É só você ler a história dos patriarcas. É só você ler a história do povo de Israel no deserto. É só você ler a história ao longo de todos os tempos e você vai ver que o povo de Deus é um povo perseguido. Ou seja, o realismo, queridos, que nós precisamos ter é entender que os últimos dias são agora. Nós vivemos nos últimos dias. Aí a gente olha para fora e fala assim: nunca vi tanta corrupção no mundo. Pode ser que você não tenha visto na sua geração, mas eu vou dizer para você, o Brasil é corrupto do berço. Sempre houve corrupção. Você pode olhar aí para os problemas que a gente vem enfrentando, legais, aí com a questão da homossexualidade. Que coisa... Não. A homossexualidade na época do apóstolo Paulo era muito pior do que é hoje. Era muito mais institucionalizada entre os filósofos gregos. Os tempos hoje não estão mais difíceis, eles continuam difíceis. Cada geração precisa aprender a lutar com a dificuldade que se apresenta no seu povo, no meio do seu tempo, com seus próprios filhos. Qual é o nosso grande problema? A gente fica antecipando de maneira não realista a volta de Cristo. Veja bem, eu quero ser o primeiro a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu entendo que a Escritura diz que à medida em que eu prego o Evangelho, o apóstolo Paulo diz isso, eu faço o quê? Eu apresso a volta do Senhor Jesus. Eu anseio pela vinda de Cristo, mas eu não posso ficar lendo os sinais dos tempos de maneira escatológica o tempo inteiro,
fazendo com que isso me faça cruzar os braços, porque isso aconteceu inclusive na primeira geração dos cristãos. Nós precisamos ser muito, na verdade, realistas para poder pregar o Evangelho e articular a palavra de Deus no meio da nossa geração com sabedoria. Como é que esses últimos tempos são caracterizados? Primeiro, pelo problema da conduta moral dos homens. Os homens, desde a queda, têm um problema moral. Como é que o texto diz que eles são? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e assim por diante. Ora, queridos, muitas vezes a gente vive no mundo, e aqui é outro irrealismo, atribuindo os problemas do mundo a Satanás. E eu não vou negar que Satanás esteja por trás de todos os problemas, mas o problema sou eu. O problema sou eu. O problema é o homem caído. O problema é a raiz pecaminosa no coração do homem. Essa é o grande problema em que essa condição caída do homem se associa aos esquemas de Satanás. E os esquemas de Satanás são colocados em operação naquilo que nós chamamos de mundo. Por isso a trilogia tão famosa. Quais são os grandes inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Eles se ajuntam. E os homens, então, se mostram dessa maneira. Egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais. Aí a gente passa no shopping, né? E vê uma criança dando birra. Eu lembro que antes de ter filho, eu olhava para os filhos dos outros, né, no shopping e falava assim, meu filho nunca vai dar birra no shopping. Quantas vezes eu perdi, né? Foram muitas birras no shopping. Porque faz parte da natureza caída. E assim como eu nasci caído, os meus filhos também nasceram na queda. Na verdade, queridos, o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é o estado dos homens que vão perdendo ao longo do tempo todas as suas barreiras morais, que se ajuntam ao seu estado de pecado, e isso causa mais mal ainda. Aliás, o que está por trás aqui é um sentido de amor desviado. A palavra egoísta é philautoi, é alguém que ama a si mesmo, essa é a palavra egoísta. A palavra ou a expressão mais amigos do que prazeres também é amor aos prazeres. O texto ainda diz, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Em suma, os homens amam mais a si mesmos e aos seus prazeres do que a Deus. O apóstolo Paulo usa 15 diferentes palavras para explicar como esse amor a cada uma das coisas ao seu redor se traduz em atitudes e sentimentos que são absolutamente imorais, destrutivos da amizade que um homem possa ter de Deus. É por isso que esse amor é destrutivo, ele é jactancioso, ele é fanfarrão, ele fala bem de si mesmo, fala mal do outro. Ele é arrogante, ele é altivo, ele é soberbo, pensa demais de si mesmo. É blasfemador, ele fala mal do outro porque se acha demais. E é aí que o amor, ou esse tipo de amor, destrói as relações familiares, destrói as relações sociais. O texto diz que os homens são caluniadores. Sabe qual que é a palavrinha caluniadores aí? Diaboloi. Te lembra alguma palavra? Diaboloi. Não tem domínio de si mesmos, são incontinentes, cruéis, indomáveis, não amam o bem.
Orgulho e egoísmo, que fazem com que o homem fique cada vez mais longe, mais afastado de Deus. Então essa é a primeira característica. O homem é assim. Você fala assim, como é que a gente luta contra isso na nossa geração? Sabe, o primeiro lugar que você tem que lutar contra isso na nossa geração, num lugar chamado pedagogia. Como assim, pastor? Por quê? Porque a nossa pedagogia ao redor do mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, mas aqui de maneira também muito especial, diz assim, não, toda criança nasce neutra. Até você ter o seu primeiro. Mas a gente se ilude, não, a criança nasce neutra. Quando na verdade a Escritura diz que as crianças não nascem neutras. É por isso que o nosso sistema educacional, ele é uma ladeira abaixo, ele só piora. Por quê? Porque a gente parte do ponto não realista de que uma criança não tem inclinação para o mal e logo então a gente diz assim, se eu só ensinar o bem para ela, ela vai ser boazinha. Que piada. Aí quando isso não dá certo, o que eles fazem? Eles fazem, não, é o seguinte, o problema é que já tem gente demais contaminada. Então se a gente isolar essas crianças, a gente consegue educá-las para o bem. Sabe quem disse isso? Quem disse isso foi uma senhora chamada Hillary Clinton. Num dos livros que foi best-seller, é conhecido no mundo inteiro, o livro chama, eu não lembro em português o título, It Takes a Village, é necessário uma comunidade. E ela propõe lá que o problema do egoísmo das pessoas é que eles são criados com os pais já são egoístas, elas ficam egoístas, mas se você tirar essas crianças e criá-las isoladas, elas não vão ser o quê? Egoístas. Falta o quê? Falta realismo. Esse é um ponto, conduta moral. Mas o segundo ponto é a falsa religião. No verso 5 o texto diz assim, tendo forma de piedade. Quem olha a casca parece uma coisa piedosa, mas nega o poder da verdade de Deus. O apóstolo diz, foge, cai fora, se afasta. Só que na nossa geração, queridos, eu não vejo que o grande problema sejam as chamadas falsas religiões, as seitas, os cultos. Não. É a falsa religião que se infiltra dentro da igreja verdadeira, que corrói a igreja de dentro para fora como um câncer, do jeito que o apóstolo Paulo falou lá do Himeneu e do Fileto. É quando a gente simplesmente deixa as coisas rolarem. Não vamos magoar o outro. Vamos ser bonzinho. Uma das as marcas da igreja verdadeira, entre elas, está a disciplina eclesiástica. E nós tentamos praticar a disciplina eclesiástica. Sabe o que devia ser disciplinado na igreja? Além daqueles chamados grandes pecados feios, que são os pecados de natureza sexual, os roubos e etc., nós devíamos disciplinar fofoca, língua comprida, cobiça. Essas coisas precisam de disciplina na igreja. E quando eu falo disciplina, eu não falo só na disciplina formal, mas eu falo na nossa disciplina do dia a dia. Quando nós temos coragem em Cristo, porque amamos a palavra, de nos exortar uns aos outros. De virar os ouvidos e tapar os ouvidos do fofoqueiro. Irmão, me desculpa, mas se você vai falar a respeito de alguém sem que essa pessoa esteja aqui, eu não posso ouvir. Princípios simples da palavra de Deus com relação ao 9º mandamento. Pega lá o catecismo maior, lê lá as perguntas que falam sobre a interpretação do 9º mandamento. E no fim você vai acabar humilhado, queira Deus. Porque nós quebramos todos eles, todos os dias, falsificando a verdadeira religião na igreja
de Cristo. Mas e aí, pastor, o que a gente precisa fazer? O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Interessante. E veja bem, a gente fala assim, não, ele tinha coragem de falar isso porque ele era apóstolo, vai. Mas eu não presto para isso, não. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, Timóteo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você acredita que o apóstolo Paulo está falando a verdade? Então, é um teste simples, querido. Simples. Se você está procurando viver de maneira piedosa em Cristo Jesus, tem perseguição na sua vida. Se não tem, acende as antenas aí, querido. Verso 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, essa expressãozinha marca o livro de Timóteo, a segunda carta. Tu, porém, você, Timóteo, é diferente. Você, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, o que nós precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos de ter os modelos certos. E nós estamos buscando os modelos errados. Segundo, nós precisamos ser os modelos certos. Ninguém disse na Escritura, a Escritura em lugar nenhum diz que o pastor tem que ser perfeito ou que o crente é perfeito. Não, nada disso. Mas, por outro lado, nós precisamos ser em Cristo Jesus modelos. Ser modelo inclui, inclusive, o pedir perdão ao errar. O pedir perdão aos seus filhos, pedir perdão ao seu cônjuge, pedir perdão ao irmão na igreja. Como falta isso no nosso meio, irmãos? Tu tens seguido de perto o ensino. A palavrinha que aparece aí é doutrina, doutrina mesmo. A palavra da verdade, a palavra de Cristo. Paulo aqui não está se vangloriando dos seus valores morais, ele não está se vangloriando da sua retidão, mas ele diz que a doutrina, a didascalia, precisa ser claramente articulada por nós. Segundo, o procedimento. Então, se eu conheço a palavra da verdade, eu vou buscar viver a palavra da verdade. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos buscar. São todos esses exemplos, todas essas coisas que nós encontramos na Escritura que nos ensinam a viver como os irmãos, nos sustentando uns aos outros, nos alegrando uns com os outros, falando a verdade em amor uns com os outros, nos aconselhando mutuamente e assim por diante. Terceiro, propósito, é viver para glorificar o nome de Deus. Isso significa buscar excelência naquelas coisas que nós fazemos. Por isso o apóstolo Paulo diz, Timóteo, você tem que viver pelo Evangelho. Essas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Esse Evangelho do Antigo Testamento, profetizado, anunciado, executado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, esse que foi pregado a muitos, que foi pregado à mãe, à avó de Timóteo, que ele creu,
esse evangelho é o que torna a gente sábio para ser salvo em Cristo Jesus. E isso vem da onde? Vem das sagradas letras. E a exortação aqui é muito clara: não beba de outra fonte. E é por isso que o apóstolo diz então, nesse famoso verso 16 do capítulo 3, toda escritura é inspirada por Deus, que na verdade é soprada por Deus. Deus soprou-nos a sua palavra, para nos dizer que essa palavra é confiável, que Ele se revelou a nós na história para que nós entendêssemos a sua palavra, para que nós entendêssemos que essa Bíblia, que essa Escritura, ela é a palavra verdadeira de Deus, ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a amar essa palavra, irmãos. Nós precisamos nos voltar a essa palavra e nós precisamos ensinar essa palavra. Por isso ele diz, essa palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aqui, irmãos, eu tenho um desafio. O Evangelho, ele precisa ser pregado na sua casa e ensinado na sua casa. O Evangelho precisa ser ensinado e pregado na sua igreja. Mas aqui nós temos um grande problema. Os nossos filhos, eles são enviados para ouvir um outro evangelho num lugar chamado escola. E é aí que muitos deles se tornam extremamente confusos. Uma das grandes tradições da Reforma Protestante foi a educação escolar cristã, que nós perdemos. Quantas escolas cristãs existem na cidade de Niterói, queridos? São pouquíssimas. Já teve gente conversando comigo, querendo abrir escolas, querendo desenvolver escolas aqui na cidade. Mas nós temos muito pouco o quê? Coragem. Coragem. Na associação que eu presido, chama Associação Internacional de Escolas Cristãs, nós oferecemos todos os anos um curso no mês de agosto, chamado Como Abrir e Desenvolver uma Escola Cristã. E ao longo dos anos a gente tem dado esse curso, várias pequenas escolas nasceram, algumas muito interessantes. Igrejas têm ali um espaço físico razoável que dá para abrir uma escola, o governo tem que concordar com isso, né? Que o espaço físico seja apropriado. Eu estive visitando uma escola em São José do Rio Preto, ela nasceu no primeiro ano com 80 alunos. 80 alunos. E agora ela já passou dos 300 alunos no segundo ano. É possível, irmão. É possível, irmãos. Mas precisa de gente com coragem. Gente com coragem para fazer. Porque a Escritura é útil para o ensino. Repreensão, correção e educação na justiça. Resultado, verso 17... a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é isso, queridos? O que é ser habilitado para boa obra? A gente acredita o seguinte, boa obra, o que é boa obra? É da cesta básica. Cesta básica é da boa obra, né? Aqui eu não sei se vocês fazem campanha do agasalho no inverno, porque não faz frio, mas lá em São Paulo a gente faz a campanha do cobertor, a gente morre à noite de frio, a gente vai lá, arruma roupa, faz isso, dá alimento. Ok, não são coisas condenáveis, são coisas boas. Mas eu não acredito que é esse conceito reducionista que o apóstolo Paulo quer que tenhamos aqui. Boa obra, querido, é fazer com excelência as coisas que Deus me chamou para fazer. Então, para fazer boa obra, eu tenho que ser bom pastor, porque eu sou pastor. Eu tenho que ser bom professor, porque eu sou professor. Mas isso tem que andar, eu tenho que ser bom marido. Não perguntem para minha esposa, tá? Eu tenho que ser bom pai. São as coisas que são o meu chamado. A minha vida tem que se constituir das boas coisas do Senhor, ela tem que ser íntegra.
posso ser bom pastor e mau marido. Não dá certo. A mesma coisa para você. Eu não sei o que você faz. Pode ser que você seja advogado, engenheiro, talvez você seja dona de casa, talvez você seja mamãe, que é uma coisa mais linda. A Escritura tem essa missão tão particular, se chama de missão de mãe. Que coisa linda. Nossa sociedade despreza isso, porque nossa sociedade despreza o que a Escritura preza. Mas Deus nos chama para ser excelente naquilo que nós entendemos como nossa vocação e chamado. Qualquer coisa. Ser bom naquilo que Deus nos chama para fazer, glorifica o nome de Deus. É para isso que nós somos chamados. O que faremos, queridos, com isso? Para reforçar isso, precisamos reafirmar a autoridade das Escrituras. Precisamos proclamar nas nossas igrejas a autoridade das Escrituras. E precisamos aplicar isso na vida do povo de Deus e na igreja. 4º capítulo, última mensagem. Tudo isso, guardar, sofrer e perseverar para poder pregar. Esse é o alvo, esse é o resultado. Então o apóstolo diz no capítulo 4, os 5 primeiros versos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com paciência, com doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Por que a gente tem que pregar a palavra? Primeiro, pelo caráter da mensagem. A pregação da mensagem, queridos, ela é urgente. Tem gente que acha assim, não, primeiro eu tenho que acertar a minha vida, depois eu vou pregar o Evangelho. Quando eu me tornar absolutamente santo e deixar de pecar, aí eu não vou ser hipócrita ao pregar o Evangelho. Esse é o primeiro pensamento da hipocrisia, porque você nunca vai ser perfeito para pregar o Evangelho. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da graça. Por isso que o Evangelho é um Evangelho que salva pecadores. É por isso que a igreja recebe gente em pecado, para que elas sejam o quê? Convertidas, para que elas sejam salvas, para que elas conheçam a salvação. É por isso que nós temos que ser um povo que prega ao pecador. Seria muito bom só pregar para o coral da igreja, onde todos supostamente são crentes. Supostamente. Mas nós temos que pregar esse Evangelho para esse mundo. Ele é urgente, exige disponibilidade, exige de nós coragem. Essa proclamação ela precisa ser séria, urgente, porque ela é importante. Ela não é um gracejo, ela não é uma piada para dar prazer aos ouvidos dos homens. O Evangelho, ele fala do pecado e ele constrange o pecador. Não amacie a verdade do Evangelho, mas seja gentil ao pregá-lo, para pregá-lo com o amor de Cristo. Segundo, pelo caráter da mensagem, pela necessidade da aplicação. Lembra do verso do capítulo anterior? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: prega o Evangelho, corrige, repreende e exorta. As 3 mesmas coisas. Mas agora aplicadas nessa pregação com o quê? Longanimidade. Longanimidade significa o quê? Paciência. Explicando a doutrina e a verdade de Deus, para que o Espírito Santo
iluminando os olhos do coração, converta pecadores à sua verdade. Terceiro, porque esse evangelho tem razão de vida e morte. Ele diz: eu conjuro-te, eu te chamo com seriedade, com testemunhas perante Deus e Cristo Jesus, porque vai haver julgamento de vivos e mortos, e porque vai haver manifestação do seu reino. Se por um lado, queridos, nós temos que viver com realismo, por outro lado, nós precisamos viver na iminência da volta de Cristo. Nós devemos almejar a volta de Cristo. Nós devemos desejar a volta de Cristo. Esse é o nosso consolo. Cristo vai voltar, e essa é uma verdade do Evangelho. E também por causa do estado dos homens. Ele diz: não suportam essa doutrina, vão atrás de falsos mestres e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Você quer ver um exemplo disso? Minha mulher diz que eu sou meio doido. De vez em quando, eu ligo a TV, lá na TV a cabo, e lá na minha TV a cabo, entre o canal 516 até o 520, não sei quanto, sabe o que passa? Só gospel. De todas as religiões que você imaginar. E de vez em quando eu vou passando aqueles canais e vou ouvindo. Ela fala assim: você é doido. Como é que você aguenta ouvir isso? Como é que você para ouvir isso? E eu vou lá, passando de um, passo para o outro. Porque eu preciso ver essa verdade daqueles que não suportam essa doutrina. É isso que está acontecendo na nossa geração. Gente indo aos borbotões, aos milhares, atrás de falsos mestres. E quando você confronta o que eles fazem, se recusam a dar ouvidos à verdade. Então, como é que a gente procede? O apóstolo diz: tu, porém, vendo toda essa loucura no meio da sua geração, sê sóbrio em todas as coisas. De novo, ele volta: suporte as aflições, porque vai ter sofrimento. Terceiro, faz o trabalho do evangelista e cumpre o ministério que Deus te deu. A gente precisa caminhar com intensidade, queridos. Porque diante do sofrimento, sabe qual que é a nossa tendência? De novo, eu já falei, Cristo vai voltar, eu estou cansado, melhor ficar quieto no meu cantinho, esperar que as coisas aconteçam. O que devemos fazer, queridos? Avaliar e agir. Avaliar, esse é um outro problema. Às vezes a gente avalia demais os outros, mas a gente faz muito pouco o quê? Autoavaliação, não é? Qual a importância do Evangelho na sua vida? Ah, pastor, assim, de vez em quando, até parece importante. Às vezes eu tenho um amigo assim que está sofrendo, está precisando, eu acho que é preciso pregar o Evangelho para ele. Tem um problema aí, queridos. Pregar o Evangelho, e quando eu digo pregar o Evangelho, talvez não seja só... Aliás, eu não sou evangelista. Eu não sou aquele cara que senta no ônibus, tem uma pessoa lá, eu tenho amigos que são assim. Ele olha para o cara assim e fala assim: esse aí vai ser minha vítima. E ele prega o Evangelho, ele sabe fazer isso. Eu não sei. Ele é o evangelista. Mas, por outro lado, tem que haver na minha vida uma urgência de falar a verdade de Cristo para as pessoas. Não é uma coisa ocasional, que de vez em quando acontece. Se existe na sua vida uma missão, é aprender a palavra de Deus, entendendo essa palavra, aplicá-la a todas as situações da sua vida, junto com seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, a fim de que eles vejam a verdade de Cristo em você. Sabe por quê? Senão você vai cair numa inércia, você vai parar e nada vai te empurrar para frente. Segundo, como tem sido essa aplicação que você faz do Evangelho para a sua vida e daqueles a quem você prega? Porque muitas vezes a gente pode estar pregando um falso Evangelho. A gente pode estar falando da gente mesmo. A gente acha que o nosso testemunho pessoal é pregação do Evangelho. Não é.
Não é. Porque se fosse o testemunho pessoal de quem pregou o evangelho para mim, o evangelho, a pessoa que pregou o evangelho para mim caiu. Não é crente mais. E aí? O evangelho é o evangelho de Cristo, é o evangelho da palavra, é o evangelho articulado que está nas Escrituras. Cuidado para não falsificá-lo. Terceiro teste de avaliação. Quanto é que você almeja a volta de Cristo? Como é que a gente sabe isso? Na hora do sofrimento. Como a gente já sabe isso? Na hora do culto, na hora da adoração, naquilo que nós cantamos, naquilo que nós almejamos, naquilo que nós testemunhamos para o outro, quando nós falamos desse evangelho. E isso é o que vai te mostrar se você vai ter disposição para ir até o fim. Portanto, queridos, encerrando, essa palavra, essa sola escritura, ela não é um instrumento entre muitos instrumentos que Deus vai usar para efetuar o crescimento da sua vida, o crescimento da igreja. Não, não, não. A palavra é o instrumento. Quando a gente discute sobre cânon, que é o que é a Bíblia, por que esses livros estão aí na Bíblia, uma das frases que nós usamos é que a palavra gera a igreja, e não o contrário. Não somos nós que geramos a palavra, é a palavra que gera a igreja. Outras coisas, elas devem acontecer. Muitas coisas têm que acontecer na vida da igreja para ela funcionar. Ela precisa ter prédio, ela pode ter bancos, ela pode ter instrumentos musicais, ela pode ter muitas coisas boas. Mas todas essas coisas precisam ser em torno da palavra e não ao contrário. Porque é pela palavra que o Espírito faz a igreja florescer. Eu fiquei muito encantado com esse livro, que é da editora Vida Nova, A Igreja Centrada na Palavra, que é um livro do Ministério 9 Marcas da Igreja Saudável, que eu recomendo, que fala muito sobre esse tema e sobre essas coisas todas. Muito obrigado, Deus abençoe e que nós sejamos firmes nessa palavra do Senhor. A mighty fortress is our God.